Ô, Micai, já que você tocou nessa parte aí do mental, do ter uma mãe psicóloga... Vai pegar pesado. Bom, Ela se preparou pra pegar pesado. Você tá um vendo que ela amigo tá... de um Não, amigo demorou meu... ainda, né? Eu podia ter começado, ela foi mais Eu suave. fui suave, assim. Me contaram Me que contaram. ele deu PT em todos os carros e motos da família, uma coisa assim. Me conta direito como que é isso. Você não tem mais seguro, né? Ninguém renova com você. A partir de hoje, talvez não. Depois que eu entreguei essa bomba, eu acho que... Não, Conte melhor. na verdade é o seguinte, eu acho que dificilmente, vamos falar assim, coisa de moleque, né? Não tenha vivenciado isso. Inclusive, você me fez lembrar de uma história do meu pai que é, assim, a mesma. Na época que Era de eu... família. Na época, tinha uma moeda de troca em casa, que era assim, eu queria dirigir o carro, era de menor, para dar uma volta no quarteirão. Então, era assim, eu lavava o carro Clássicas. Nossa, e vai dar uma volta para secar. A mão moscava dormindo, eu vazava. Então, mas quem, né? Só que essa volta para secar acontece muita coisa, né? Nessa volta para secar, o meu pai envergou um Opala do meu avô numa praça lá em Itu com 15 anos, né? Por quê? Vou dar uma volta para secar, foi fazer um retorno, pé no fundo, nem pendurado no volante, mas dobrou na árvore. Dobrou. Porque pra secar tem que ter velocidade, É, né? não adianta só da esquina e É, voltar. mas centrífuga, né? Ele tem que fazer a curva pra exatamente. sair, né? Não tinha- Eu acho que eu fiquei com um pouco. Eu acho que eu fiz um backup disso em algum lugar e apliquei. Que uma das histórias, sim, eu dei PT. Alguns foram PT, outros foram não tão, mas deu uma judiada. E tem uma que é que eu lá saí com o carro para secar, deu uma emocionada, né? Vamos falar assim. Exatamente. A gente Aí eu emociona, capotei, né? Ah, sim, só capotou. teto no chão, tal, desviramos o carro ficou com a lateral direita meio sim, né? Quando me caô. Meu caô. E eu não sei, cara, o que passa na cabeça de um moleque nessa idade. Eu coloquei o carro na garagem, não preciso nem continuar, né? Não, ninguém vai perceber. Não. Cara, Esperar ver o que vai dar. Né? aí eu coloquei o carro com esse lado levemente danificado, né, parece, do lado da parede. Vai que Pra meu ninguém pai- ver. Não fui eu. Pra Cheguei, ninguém, não fui eu. cheguei assim. Meu pai aí, vai acordar meio que com sono. aí meu pai é um rapaz do sítio, né? Um diálogo mais tronco, assim, vocês vão conhecer em algum momento. O Marcelinho já viu ali. E aí, naquela época, você imagina, 3 moleque novo. Depois tem uma história da moto aí que eu vou falar pra vocês isso daí. Não tô vivo pra contar. E aí eu peguei, parei o carro na garagem, cara, subi tremendo. Aí minha mãe, o que aconteceu? Eu falei, deu uma encostada no carro. Uma leve encostada. Leva, não, apontou, só um risquinho. ficou de- Aí ela Passa falou, uma massa ela ali fez, que resolve. ela fez assim, com aquela cara assim. Ela só olhou, ela já viu. De novo, filho. Aí ela, o que aconteceu? Deu assim, novo, assim acabar. assado. Ela falou assim, destruiu muito, né? Danificou muito. Dá pra gente dar um jeito? Porque ela queria dar uma segurada. Porque, pô, o cara ia voltar do trabalho, cansado e tal. Aí eu falei assim, vamos lá ver. Não. Deixa eu te mostrar. Veja bem. Então, Vamos assim, começar do começo. não, e aí o resto eu tenho, cara, tá desconfortável. Não, meu pai chegou. Tenho lesões até hoje. O cara, virou, saiu do corpo, né? Chega uma hora que não aguenta mais. Mas aí, moral, o carro realmente amassou, tava muito... Não, o carro tava assim. E foi assim, eu dei muita sorte. Inclusive, existe lá perto de onde a gente morava, tinha uma estrada meio vicinal, tipo aqui, estrada do chocolate, assim. E tinha algumas ondulações na pista. Eu vim de um jeito tão fora de mim, assim, que o carro deu naquela ondulação, eu me perdi, ele foi escorregando de lado e ele virou, assim, ó. Ele deu uma virada, assim, ficou, né? Eita. E aí um pessoal ali perto veio, ajudou a desvirar, e eu ainda fui... Não, você imagina, era num condomínio afastado. Eu passei na portaria com o carro dos Flintstones, assim, ó. Não, você... Tentando colocar a cabeça pra fora. No entanto que o Marcelo já foi ali... Sou eu aqui. O Marcelo foi ali no condomínio, os meus pais moram todos porteiros, né? Agora eu sei por que Não, multa dentro do condomínio e por aí vai. Então, e assim, e tiveram inúmeras outras, mas a gente tem que ver o lado bom disso, né? Acho que se não fosse isso, de que forma que eu ia a fundo, pegar assim... Pra consertar. Você precisa ter skills, entendeu? Para consertar, para entender Entendo. dirigibilidade. Ele né? precisava fazer o uso da Fazer profissão na telemetria. prática. Hoje você sabe... Né? Agora Eu ele capotei por entende causa o limite. disso, Agora. né? Eu capotei por causa disso. Aqui Se eu eu tinha que dar tivesse tanto freado por hora, dar antes tanto, e né? pegado aquela curva ali fazendo um ângulo X,
Não tinha acontecido, né, a capotagem. Ah, mas assim como não, assim não tem, até tem curso de pilotos, mas tem é um custo alto. Mas um exemplo, inúmeras profissões, cara, às vezes você não tem condição, você vai ter que Você vai na prática. exercer por debaixo do radar, entendeu? Você acha um outro jeito ali, né, de colocar em prática aqui. Mas quem vê também, se começar a falar aqui, é pior do que eu, certo? Então, Marcelinho, É, conte-me, Eu tenho conte-me. uma. Era domingo de manhã, tava indo pra Interlagos, corrida de moto, eu lembro bem. É atrasado, pelo visto, né? Mas domingo de manhã não tem trânsito na Castelo, você entende? E tinha acontecido que há um mês atrás, mais ou menos, tinha furado o pneu do meu carro na rodovia, não percebi, furou o pneu traseiro, cansado de viagem, meio estranho o carro, estourou o pneu. Aí vai pra um lado, vai pra um outro, parei na rodovia de atravessado, destruí os pneus. Beleza, tava andando com 2 pneus bons na frente, que ainda estavam em boas condições, né? Rodona bonita, era 17, pneu bom, e atrás coloquei os pneuzinhos original no Corsa. Então imagine que beleza que ficou. Aí chegando em São Paulo, né? Terra da Garoa. Exatamente. Chegando no final da castelaria, sabe aquela úmido, assim, aquele sereno, aquela... Falei, nossa, tá meio perigoso. Acho que eu vou fazer essa Vou baixar mais uma. vou fazer mais devagar. Sabe aquela alça de quando você vem pela pista interna da Marginal ali, que vai pra Osasco, que você corta o rio, aquela descida pra esquerda É ali? um grampo ali, né, cara? Então. Já veio um grampo. E aí, na hora que eu fui fazer ali, tem a emenda da cabeceira da ponte, deu uma balançada, falei, opa, parece que ficou meio traseirinho. Jogou Na um pouco. segunda- Legal, né? eu senti. É legal. Falei, tô sentindo, o feedback meu tá funcionando. Na segunda emenda da cabeceira, eu perdi o controle do carro. Eita. Aí o carro veio de lado, assim, e eu lembro bem que tinha um Gol preto. E eu tava passando ele. Eu falei, imagina se eu rodo na frente desse Gol e esse cara me bate. Quem bate atrás é o culpado. Então, como ele tava atrás, ele que era o culpado, né? Não. Se eu rodei na frente dele... Com as rodas assim certinho do Já carro. descendo o carro, você bateu atrás de mim, né? Eu Você tá errado. de você. Rodei por causa de você. E aí, nessa hora, eu lembrei, bom, tração dianteira, quando sai de traseira, o que você faz? Contra ester, você acelera. E eu tava até que acelerando, mas eu falei assim, nossa, isso daqui vai dar errado. Aí eu falei assim, eu acho que se eu tirar um pouquinho o pé do acelerador, dito e feito, foi eu tirar o pé, o carro rodou. Então, o mais engraçado é ele contando isso em câmera lenta, só que assim, isso é ele pensando em segundos, milésimos de Milésimos. Mas Eu se coloquei você- em prática tudo que eu conversava com os pilotos, né? E aí foi legal, que eu lembro de eu descendo a Castelo, com o carro de ré, perdendo o controle. E aí eu lembro de ver, assim, o pessoal que vinha de Osasco, né? Porque a ponte é mais alta. Aí eu falei assim, nossa, eu vou estampar o carro nessa mureta de concreto. E aí como é que eu faço, né? Porque, teoricamente, eu ainda tinha que trabalhar, era dia de corrida. Tem que chegar. Aí, por um milagre, eu completei o 360 e eu parei o carro no zebrado. Então, eu parei poucos metros depois que acabou a mureta. E eu lembro muito bem, tava vindo uma moça de Osasco e ela ouviu aquele barulho de pneu cantando, aquele carro desgovernado vindo, e eu parei assim do lado dela que eu tava passando. Ela só passou olhando aqui. E eu por dentro, a vergonha, falei assim, que besteira que eu fiz. Eu só consegui fazer assim, desculpa. Foi mal que erro de cálculo. Acontece. É Perdi o controle do sobrinho do Carlos Cunha, lembra o Carlos Cunha? É esse aqui, ó, Marcelinho Cunha. E aí eu sei que eu fui dar partida no carro, fez aquele barulho de motor de arranque, que o carro já tava ligado. Ó, Nem rodei de quinta, 110 por hora, Deu Pisou 360. na embreagem. 360 no pé da embreagem, Já parou, já... engatei E a não primeira. deixou o carro apagar. Agora você entendeu porque o nariz é desse tamanho? Já não é... Não, pera aí, Marcelinho. Agora conta a verdade. Mais uma mentira. Não, eu trouxe aqui, ó. Isso aqui é a corneta da mentira. Cada vez... Eu sabia que hoje eu ia ter que usar isso aqui, ó. Cada mentira é uma cornetinha aqui, ó. É, assim, agora conta a verdade. Né? Porque assim, ele contou que ele... Mas foi essa, eu rodei 4 vezes já, nunca bati o carro numa rodada.